Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. A gente vai dar continuidade aqui à nossa série de pregações nesse livro que tem até aqui desafiado a nossa vida. Tem mostrado uma perspectiva debaixo do sol de que muitas vezes a gente pensa diferente no nosso coração e na nossa mente daquilo que o Criador tem desenvolvido e desempenhado para nós. E somos então desafiados a viver de forma digna do Evangelho de Cristo. E o capítulo 4 não é diferente disso. A gente vive em dias de isolamento, a gente vive em dias de individualismo, onde cada um pensa que é dono do seu próprio nariz, que entende a própria forma de viver melhor do que os outros, e que melhor do que os outros é estar sozinho. É você conseguir, de tal forma, vencer na vida do seu próprio jeito e sem precisar de mais ninguém. Isso é uma das mentiras que têm sido vendidas por aí afora e que, debaixo do sol, somos agora enfrentados diante dessas palavras. Então, me permitam ler com vocês Eclesiastes capítulo 4. Esse é o texto da palavra do Senhor. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que aqueles que ainda vivem. Porém, mais do que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, em algumas traduções irmãos ou amigos, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois hão de se regozijar nele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente. Vamos chegando aqui, criancinhas, que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês.
Ainda tem algumas vindo ali. A pergunta é muito simples e eu acho que eu sei a resposta. Quem aqui gosta de brinquedo? Todo mundo gosta de brinquedo. Brinquedo é algo muito legal. E uma das coisas que a gente aprende com brinquedo é como a gente vai viver o resto da nossa vida. Porque muita gente tem um brinquedo que gosta muito. Quem aqui tem um brinquedo favorito? Todo mundo tem um brinquedo favorito. E às vezes vocês vão ver que se eu perguntar a vocês semana que vem, o brinquedo favorito de vocês vai ser outro. Porque a gente vai mudando o favoritismo em relação aos nossos brinquedos. Mas quando a gente gosta, você sabe sua cor favorita. Também sabe, muito bom. Mas o fato é que, já estão dizendo quais são as cores favoritas aqui. Mas o fato é que quando a gente gosta demais de um brinquedo, a gente tem uma tendência de não querer que ninguém brinque com aquele brinquedo, porque ele é meu, ele é nosso. E depois que passa algum tempo, a gente vai descobrir uma coisa, e vocês já devem ter descoberto isso, e precisam agora aplicar. É que quando vocês começam a brincar sozinho, mesmo aquele brinquedo que vocês gostam tanto, vai terminar ficando sem graça. Porque você não tem ninguém para repartir aquele brinquedo, aquela alegria e aquela brincadeira. E o texto hoje vai ensinar isso, não apenas para as crianças aprenderem a brincar juntos, a repartir o seu brinquedo, mas que todos nós precisamos entender que para a vida ser mais feliz, para a vida ser mais inteligente, interessante, a gente sempre precisa uns dos outros, porque a solidão é algo que Deus não nos fez para ela. Deus nos fez para ser um corpo, e a gente vai aprender isso hoje. E vocês devem aplicar isso na vida de vocês, para que as amizades de vocês que estão sendo construídas agora, elas sirvam para o resto da vida, porque a amizade de vocês tem um centro. E sabe quem é o centro da amizade de vocês? Jesus Cristo, exatamente. Ele é que é o centro. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente pode brincar, porque a gente tem brinquedos, mas mais ainda, obrigado pelos amigos, porque a gente tem com quem brincar. Ajuda a gente a entender a Tua palavra. E que o melhor amigo que a gente pode ter é Jesus. É por isso que a gente ora no nome dEle. Amém. Agora vocês sentem lá com os pais de vocês, tá bom? Essa semana eu estava visitando a casa de um casal amigo e eles colocaram músicas nordestinas antigas e esse povo sabe como agradar a gente, né? A gente gosta de música nordestina antiga. E uma das músicas que estava passando ali é uma música que diz assim: a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, trazendo um descompasso para o meu coração. O cancioneiro popular muitas vezes acerta, e principalmente quando está descrevendo aquilo que é escrito por Salomão, que está debaixo do sol. A realidade da vida é muitas vezes trazido para a pena de poetas, para os livros e as histórias de bons escritores. O drama da vida parece sempre mostrar que a solidão faz parte de determinados momentos dela e que esses são momentos doloridos, dolorosos. São momentos de dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem ninguém para compartilhar nossos desafios ou sequer as nossas alegrias. O pregador aqui está, o Coelete, né, o pregador de Eclesiastes, ele está trazendo essa perspectiva debaixo do sol.
E ele vai passar por alguns percalços aqui, e vai mostrar que muitas vezes na vida, a gente passa por opressão, a gente passa por dificuldades, por inveja, a gente tem momentos de preguiça, de adversidades, de perigos, e todas essas coisas são colocadas como que cada um de nós tendo a tendência de enfrentar essas coisas sozinho, porque confiamos apenas em nós mesmos, na força do nosso próprio braço, na perspicácia da nossa inteligência, na sabedoria que muitos de nós pensam que já possui absolutamente tudo o que é necessário para viver e para enfrentar todas as coisas desse mundo. Mas a gente vai perceber, espalhados nesse texto, que Salomão ele tem outras aplicações para a gente. Sim, é uma realidade que a tendência do nosso coração pecaminoso é essa. Entretanto, as aplicações de Eclesiastes aqui, as aplicações do pregador, vão trazer para mim e para vocês, espero eu, uma perspectiva diferente. Em primeiro lugar, versículos 1 a 3, ele mostra que opressão muitas vezes gera desespero. E, gente, ao ler esse primeiro versículo aqui, a gente não precisa ir muito longe. Eu, esse ano, viajei para o Nepal e vi coisas terríveis ali. Alguns daqui já assistiram o livro, já viram o filme O Som da Liberdade, onde crianças indefesas, oprimidas, são vendidas para o tráfico humano, onde existe uma opressão aberta, mundo afora, e o texto diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Depois ele continua dizendo: vi a violência na mão dos opressores. Essa observação, queridos, é algo que você não precisa viajar para o Nepal para ver. Porque muitas vezes acontece nas nossas próprias cidades, nas nossas próprias casas. Infelizmente, pode acontecer até mesmo nas nossas próprias igrejas. Opressão, opressor e oprimido. Isso não é coisa de balela e de conversa política. Isso é coisa que existe de fato e nós precisamos enfrentar. Nós precisamos entender que a observação, ela pode ficar simplesmente na mera observação de fatos. A gente assiste, a gente vê, a gente percebe, e à medida em que observamos essas coisas, vai se criando um enrijecimento no coração da gente. Daqui a pouco a gente vê coisas terríveis, e o coração da gente nem se derrete mais. Nem lágrimas dos nossos olhos caem mais, nem marejados eles ficam. Quando a gente percebe, queridos, eu fiquei impressionado. Dia desses eu estava jogando um daqueles joguinhos de celular para passar o tempo. E como eu não pago nada, aí vem os ads, né? Os ads. E num daqueles ads tem jogos agora que estão sendo vendidos por aí, onde você escolhe se o cara vai ser, se a criancinha que está chorando no lixo vai ser adotada ou não. Onde você escolhe se o marido que está espancando a esposa vai ou não ser deixado para trás. As coisas estão tão banais que viraram um joguinho para a gente se divertir com essas coisas. Vi a opressão dos oprimidos. Vi a lágrima nos olhos de pessoas, queridos, no nosso meio. Tem gente que hoje está com seu coração derramado por conta de opressões, de dificuldade. Por conta de parentes e de amigos que lhes esfaquearam pelas costas. Existe opressão real, fática, verdadeira. A vida real mostra isso. O sexo, o dinheiro, a família, o poder são promotores dessas coisas. Isso acontece mundo afora. Mas muito pior, queridos, do que a opressão em si. É o que o verso 1 diz 2 vezes. Muito pior do que sermos oprimidos ou passarmos por momentos assim, é não ter quem nos console, é não ter quem olhe as nossas lágrimas e quem se esforce para enxugá-las, para mudar a realidade. Veja de novo agora o versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Só isso já seria suficientemente mal e terrível.
Mas o texto continua: sem que ninguém os consolasse. Via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. O desespero de alguém assim, queridos, parece ser tão grande que melhor é nem viver. As palavras que são colocadas por Salomão aqui precisam ser vistas como proverbiais, como sapienciais. Isso aqui não é uma realidade que o crente deve ter, e por isso a gente vai precisar ler esse livro, ou esse texto especificamente, de uma forma diferente, sobre outras lentes, colocando outros óculos, para que a gente possa de fato entender esse texto. Mas debaixo do sol, veja a conclusão que ele chega nos versículos 2 e 3. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais do que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Queridos, isso aqui está reverberando até o que Jó falou no meio da sua aflição. Abomino o dia do meu nascimento. Era melhor que ele sequer tivesse acontecido. Crente, um homem temente a Deus, também passa por momentos assim. Também passa por dias assim. E o grande problema que fez com que Jó pudesse trazer essas palavras não foi necessariamente o que estava acontecendo com ele. Foi o tipo de consolo de amigos que ele estava recebendo ali. Inicialmente pareciam ser bons amigos, mas depois, não entendendo a providência de Deus, eles colocaram dedos em feridas que sequer existiam. Furaram os olhos, como se trazendo para Jó um peso que ele jamais poderia carregar. A gente não precisa simplesmente, queridos, entender que essa é a realidade da vida, mas a gente precisa entender também que Deus nos coloca em determinadas situações para que essas conclusões sejam diferentes. Por mais que façamos, e ainda é pouco, sempre haverá opressões e abusos, e até aquele dia, queridos, a gente precisa entender que no mundo teremos aflições. Nessa guerra que está tendo aí, do Israel e o Hamas, a gente nem sequer mais ouve falar dela. Mas a gente se impressionou com muita coisa. Eu acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos. Teve alguns que eu parei no primeiro segundo. Eu disse, não dá para ver isso aqui. É forte demais. É forte demais. Mas teve um vídeo que trouxe um pensamento muito doido para o meu coração, que foi um vídeo de um pai que recebeu a notícia de que a filha tinha morrido na faixa de Gaza. E a reação daquele pai foi uma reação que, diferentemente da maioria de nós, por não conhecer as opressões, foi uma reação de alívio, de alegria. Graças a Deus minha filha morreu. Porque ele sabia que se ela tivesse permanecido viva, as atrocidades e coisas terríveis que estavam sendo feitas ou que seriam feitas com ela naquele lugar. Mas muito perto de nós, queridos, em casas, em ruas, existem pessoas que estão sofrendo tanto quanto, e muitas vezes o nosso coração está anestesiado, porque nós somos individualistas. Se nós estamos teoricamente bem, se a nossa família está bem ajustada, se os nossos amigos e apaniguados e aqueles que temos interesse estão teoricamente seguros, isso é suficiente para nós. E muitos estão precisando de simplesmente um sorriso, um abraço. E a gente precisa reverberar aqui o que vai acontecer no final dos tempos. Quando todos aqueles que são cansados, sobrecarregados e oprimidos, que se chegam à pessoa de Cristo, vão receber dele o fato dele estar enxugando todas as lágrimas. E eu e vocês somos colocados aqui nesse mundo para, enquanto estivermos vivendo aqui como corpo, como agentes do seu reino, agirmos da mesma forma. Esse é o panorama de abertura. Ele começa esse capítulo trazendo no fundo do poço a realidade da existência humana.
Mas ele se aprofunda um pouquinho mais. E ao se aprofundar um pouquinho mais, ele vai perceber que o nosso interesse é tanto em nós mesmos, que não é apenas que nós não nos importamos com os oprimidos, que nós estamos anestesiados contra aqueles que estão derramando as suas lágrimas por conta das situações, dificuldades e opressões que têm recebido. Mas entre as pessoas que teoricamente estão na mesma faixa da gente, a gente vive a nossa vida e muitas vezes tem interesse de trabalhar e de agir por causa de inveja. Nós não gostamos quando o outro cresce. Nós nos entristecemos quando alguém tem alguma vitória. Ainda que a gente conheça aquela pessoa que faça parte do nosso grupo, ou da nossa agremiação, da nossa igreja, seja lá, nós somos tão instados a olhar e observar a nós como sendo o centro de todas as coisas, que nós não mais nos alegramos com os que se alegram. Pelo contrário, nós buscamos muitas vezes crescer na nossa própria vida por conta da inveja que temos uns dos outros. Então, por um lado, pessoas são movidas por cobiça e por inveja. Se alguém tem um trabalho melhor, aquilo me consome. Porque aquela pessoa tem esse trabalho, recebeu essa bênção, e porque eu estou aqui ainda ralando e não consigo ter a mesma oportunidade. Se alguém tem uma esposa mais bonita, eu digo, mas por que a minha esposa pode não ser tão bonita quanto aquela? Se alguém tem uma família mais ajustada, filhos mais obedientes, eu posso dizer, mas por que será que os meus filhos, será que Deus não gosta de mim? E coisas que tão naturais acontecem no nosso meio, queridos, que a gente às vezes passa despercebido disso. Salomão está dizendo aqui que a inveja motiva as pessoas a crescer. E o mundo coach está aí para ensinar isso. Veja aí o versículo 4. Todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Eu quero produzir mais porque eu quero mostrar que eu posso ter mais. As minhas fotos do Instagram vão ser mais bonitas, os pratos de comida vão ser mais extraordinários, parece que a gente vai sentir o cheiro daquilo ali. E quando outras pessoas veem aquilo, ao invés de se alegrar, elas se entristecem. Poderia ser eu naquela mesa com aqueles amigos. Muitas vezes nem se sabe o que está por trás da foto. Muitas vezes nem se lê o que está na mente ou no coração, porque muitas vezes nós somos instados por aquilo que vemos. As comparações são terríveis, queridos, e muita gente tem vivido hoje por comparação. Por que será que Luciano come tanto e não engorda? É um negócio impressionante, não é? A gente come metade dele e olha o que acontece aqui. Porque o metabolismo dele é diferente, eu vou ter inveja dele por conta disso. Alguns podem olhar aqui para o lado e dizer, olha só o cabelo de Luiz. Eu podia ter aquele cabelo. Por que será que o meu nem cabelo existe? E as pessoas, queridos, são instadas a essas comparações. E ainda que a gente ria aqui, elas são muito reais. Poxa, eu faço tanto e não tenho o mesmo número de seguidores de Instagram. Eu queria São Augusto Nicodemos. Eu queria poder vir aqui falar e as pessoas quererem vir tirar foto comigo depois e ter todos os likes de Instagram possível. Queridos, as pessoas são movidas por inveja. As pessoas são movidas por realidades que nós precisamos lutar contra elas. Precisamente porque a realidade debaixo do sol, ela é cheia de verdades que precisam ser combatidas para que a gente possa aprender a viver. Foi um outro cancioneiro popular que disse, é preciso saber viver, mas é preciso saber viver não de acordo com o que eles ensinam, mas de acordo com a palavra santa, poderosa e extraordinária de Deus. Quer fazer um teste? Vamos tirar uma foto grupal aqui. A foto do acampamento, a foto da igreja. E sabe qual vai ser a sua perspectiva se aquela foto está boa ou não?
você vai abrir a foto até a sua pessoa, e se você estiver bem na foto, então a foto está boa. Não se importa com o resto. Isso demonstra, queridos, uma realidade muito natural da nossa própria vida. Se nós estivermos bem, dane-se o resto. Se nós estivermos com os olhos abertos, tem gente que só sai com o olho fechado nas fotos aqui, viu? Ninguém se importa. Por quê? Porque nós aprendemos que o mundo tem um centro, e esse centro sou eu. Esse centro é você. Aliás, tem gente colocando isso na teologia. Você é o ponto fraco de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Queridos, isso é loucura. Isso é infâmia. Isso é blasfêmia contra aquele que é o centro de todas as coisas. E muitos então dizem, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo, eu vou ouvir esse coach, porque eu quero trabalhar, e eu quero ganhar, e eu vou agora fazer tudo para ter aquela Ferrari, para ter aquela viagem, para ter aquela casa, para ter aquela conquista. E muito embora você trabalhar e trabalhar ser bom, e o texto não está dizendo que não é, as motivações por trás do seu trabalho é a inveja, é a cobiça, é o desejo por coisas que são tão pueris. Tão pueris. Mas alguns vão por outro caminho. Alguns têm uma posição diferente. Não, eu vejo os outros e eu vou trabalhar, eu vou atrás por conta da inveja. Outros vão ter inveja, mas vão dizer, rapaz, eu olho o pessoal, eu olho o Irá tocando bateria aqui, e eu nunca vou conseguir tocar bateria igual a ele. Eu vejo os caras fazendo coisas, eu nunca vou conseguir chegar lá. Então o que é que as pessoas fazem? Cruzam os braços e começam a simplesmente sonhar. Tem muito sonhador hoje em dia, adolescentes, por favor, me escutem. Tem muita gente que vive sonhando. Eu quero aquilo, e não faz nada para aquilo. Simplesmente cruza o braço e fica vendo o vídeo o dia todinho, como se aquilo fosse chegar. Como se aquilo fosse chegar. E essa vida virtual, agora tem avatar para tudo. Agora você pode ser dono de mansão, dono de casa, dono de empresa. Você pode... um dia desse eu vi até um que você pode ser dono de galinheiro. Porque tem um joguinho agora que mostra isso. Você pode construir a sua própria fazenda. Tem de tudo. E essa virtualidade tem trazido as pessoas para um mundo tão individualista que as pessoas não têm mais contato. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu vi uns dados outros dias que mais de 80% da juventude de hoje jamais viria para um lugar como esse aqui. Por quê? Porque eles só são linkados, eles só são alcançados por aquilo que aquela tela pode mostrar. Queridos, isso precisa alertar um pouquinho a gente, não apenas para a gente cuidar dos nossos próprios filhos, mas que de alguma forma a gente precisa fazer alguma coisa para atingir essa turma. Veja, eles precisam de Cristo, e eles não vão encontrar Cristo se nós não fizermos alguma coisa. Nós precisamos entender que essa realidade, ela está latente diante dos nossos olhos. Veja o versículo 5. O tolo cruza o braço e come a sua própria carne. Aqui, queridos, uma perspectiva de automutilação. Ele fica ali, vendo e revendo, é como se estivesse se automutilando, comendo a sua própria, se alimentando da sua própria destruição. Eu não preciso, já que eu não posso ser como fulano, eu vou cruzar os braços e simplesmente deixar, e quem sabe os planetas vão se alinhar, eu vou ganhar numa loteria, eu vou receber uma herança. Alguém vai me dar um prato de sopa no final do dia. É assim que as pessoas terminam. Por quê? Porque simplesmente cruzam os seus braços vivendo dessas comparações e sendo destruídos por conta disso. Queridos, inveja de um lado ou do outro é uma desgraça. Se por inveja você vai trabalhar porque você quer ter mais, ou se por inveja você cruza os braços porque você não consegue atingir, você é um desgraçado. Você é alguém que precisa encontrar a graça de Cristo para entender a razão pela qual você deve trabalhar. Versículo de Provérbios,
Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz isso. Quem roubava não roube mais, antes trabalhe, construindo com as próprias mãos o que é bom para quê? Para ter com que atender ao necessitado. Veja que o fim do nosso trabalho, o fim da obra das nossas mãos, não é simplesmente para nós mesmos, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma família, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É aquela que vai querer investir, veja Atos capítulo 2 e 4, investir na obra, no reino e em amizades que verdadeiramente valem a pena. E o que a gente precisa, aqui um probleminha na tradução, mas o que a gente precisa é o que está no verso 6. Em vez de se consumir, você precisa encontrar paz. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Se nós trabalhamos e alcançamos e conquistamos, precisamos descansar. E descansar significa estar nas mãos de Deus, colocados dentro de uma perspectiva de que é Ele quem cuida da gente. Eu estava num assessment para fazer parte de um network que a nossa igreja faz parte, que é o Atos 29. E eu fiquei impressionado com o tipo de preocupação que aqueles homens têm. Porque, de um lado, eles percebiam boa doutrina, Samuel, que legal, boa doutrina, uma igreja que cresce, uma igreja viva, uma igreja que tem as suas dificuldades como outras qualquer, mas que está caminhando bem. Mas todas as reuniões, eles perguntam, como é que está você? Como é que está o seu descanso? Como é que está a sua alma? Perceba que havia uma preocupação, não simplesmente pelo que se vê nas redes sociais, mas uma preocupação fática e verdadeira com o que está aqui no coração. Com o que está aqui no coração. E aqui, queridos, o texto vai se desdobrar para falar sobre o valor de bons relacionamentos, o valor de bons amigos. Se você sente inveja da vitória de alguém, certamente essa pessoa não é seu amigo. Se alguém é amigo de fato seu e conquista alguma coisa, o que é que isso traz para você? Isso traz alegria. Se alguém é seu familiar e conquista alguma coisa e ganha alguma coisa, o que é que isso vai trazer para você? Se você se dá bem com esse familiar. Porque às vezes, até dentro da família, você tem o contrário disso. Até dentro da família, você tem pessoas que se odeiam. Por quê? Porque uma prospera mais do que a outra. E essa loucura, queridos, que parte da família e encharca o mundo, não acontece quando a gente de fato tem interesse pelas pessoas. A gente se alegra quando a gente vê alguém que a gente ama prosperando. A gente se anima quando a gente vê alguém que a gente quer bem vencendo um jogo ou vencendo uma batalha na vida. Não há espaço para inveja ou para preguiça quando relacionamentos significativos estão diante da gente. Mas o texto agora vai trazer nos versículos 7 e 8 a trágica realidade de alguém sozinho. Como consequência dessa realidade do mundo, disso que a gente vê e convive debaixo do sol, o sábio Salomão, ele diz o seguinte nos versículos 7 e 8: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui essa vaidade ela é conclusiva. O cara trabalha e não tem com quem aproveitar a vida. O cara se enche de riqueza, se enche de dinheiro, se enche de bens, enche os celeiros, lota tudo que tem, lota a garagem, tem todas as piscinas, tem todas as coisas extraordinárias, mas ele não tem com quem aproveitar a vida. Por quê? Porque ele não construiu relacionamentos ao longo da vida. E a sua presença é uma presença que traz repulsa. Mas ele não para de enriquecer, ele não para de crescer, ele não para de trabalhar, ele não para de crescer aos seus próprios olhos. Um amigo, um irmão, um filho, uma esposa,
Nada importa, tudo é trabalho. Olhos que não se fartam de riqueza. Vocês conhecem gente assim? Vocês são assim? Existem alguns aqui que são assim, que nunca está bom, que a medida do tempo nunca enche, que nunca vão parar para aproveitar um dia que seja com as pessoas que verdadeiramente interessam. Tudo é trabalho. Ele guarda, ele poupa para nada. Queridos, veja, eu queria que os consultores financeiros aqui não me crucificassem aqui agora. O texto não está dizendo que a gente não precisa poupar. O texto não está dizendo que a gente não precisa se preparar. As vacas magras e as vacas gordas fazem parte das Escrituras. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que tem gente que só pensa nisso. Que a vida é isso, que as conversas são isso. Você vai conversar, é empresa, é dinheiro, é negócio, é não sei o quê, é fanfarra. Mas não tem nada que quando você espreme não sai um caldo. Que vida sem graça. Ela pode ser engraçada, ela pode ser boa aos olhos de quem vê por fora. Mas esses corações estão vazios. Esses corações estão desgraçados. Esses corações não têm aquilo que verdadeiramente interessa, porque um dia todo mundo vai morrer. E tudo que construiu vai ficar para outro. A gente já viu isso aqui em Eclesiastes. Deus nunca quis que nós não aproveitássemos a vida. Ele só quer que a gente faça isso da forma correta e do jeito certo. Para que acumular se você não tem com quem repartir? Lembra quando a gente falou aqui da música de Toquinho, Aquarela? A segunda estrofe fala sobre as alegrias que na vida a gente pode ter, né? De uma América a outra eu passo no segundo. Eu imagino a gente numa mesa com amigos, bebendo de bem com a vida. Há um aspecto nessa perspectiva que a gente precisa entender. Há motivações reais e boas naquilo que a gente faz e para aquilo que a gente cresce. Por quê? Porque a vida nem sempre é boa. E vai haver momentos em que as dificuldades vão aparecer. E são esses relacionamentos que, de fato, trazem realidade, que vão fazer diferença nessas horas. Os versículos 9 a 12, queridos, vão mostrar que as adversidades são difíceis. Elas são naturais, elas acontecem. Mas elas são muito mais tranquilas quando a gente passa pelas adversidades com gente que a gente confia do nosso lado. Com gente que a gente quer bem do nosso lado. Com gente que tem os tesouros do Evangelho do nosso lado. Se você está construindo tudo e viver sozinho, você vai ruir sozinho no dia da angústia. Você vai amargar sozinho. Por quê? Porque tudo que você pensa é em você mesmo. Porque tudo que você pensa é no seu próprio umbigo, na sua própria alma, no seu próprio ventre. E quem planta essas coisas vai colher essas coisas no futuro. Deixa eu ler com vocês os versículos 9 e 12, depois a gente vai caminhar por eles. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cenário aqui, queridos, é o cenário de uma jornada, com 3 problemas em potencial. Problemas esses que acontecem dia a dia na vida da gente. Problemas esses que acontecem com naturalidade, porque a vida porque o próprio mestre disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No versículo 10 ele fala sobre queda. Se um cair, isso não acontece com você? Acontece. Você às vezes está indo bem, mas há uma queda, há um baque, há um percalço na vida. Se você estiver sozinho, o que é que vai acontecer? Mas se tiver um companheiro, vai ser mais fácil dele levantar você. Nas jornadas do Oriente, o frio era muito grande.
E o frio, hoje não existia o sistema de calefação que tem hoje em dia. Quando a gente lê esse texto, é muito fácil a gente simplesmente aplicar para o casamento. Não é porque a gente diz, se dois estão dormindo juntos e um está com frio, o outro aquece. Meu amigo, isso tem que ser com minha mulher, isso não vai ser com meus amigos nem a pau. Não tem como. Mas o problema é que a gente não está aqui vivendo nos dias de hoje. A gente está aqui com a perspectiva das jornadas lá de trás, onde o frio era intenso e você tinha que se encostar no seu amigo mesmo, meu amigo, senão você ia morrer de frio. Mas quem estava sozinho, não tinha quem chegar junto, não tinha quem dizer, vamos nos esquentar juntos aqui. A gente está junto, as dificuldades da vida. Mesmo nos dias de hoje, onde o sistema de calefação funciona, elas continuam existindo. As pancadas que a gente recebe da vida, as tormentas que a gente recebe, elas fazem parte do dia a dia. Ai daquele que tem que enfrentá-las sozinho. Ai daqueles que não têm um amigo para lhe defender na hora certa. No versículo 12, os perigos da violência, do caminho, dos inimigos. Todas essas coisas eram melhores com um amigo. Cada uma dessas experiências é melhor com alguém do seu lado. Você ainda pode cair, você ainda pode ter frio, você ainda pode ir contra alguém ou alguém ir contra você. Mas é na angústia que nasce um irmão. É nas dificuldades que você vai entender. Queridos, veja, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. É nas dificuldades da vida que você vai compreender quem são os seus falsos amigos, quem são aqueles que são seus amigos nas horas boas e que lhe abandonam quando as coisas não vão bem para você. Mas é também na hora das dificuldades que você vai encontrar aqueles que você sabe que pode contar, que você sabe que pode confiar. É por isso que os salmistas muitas vezes eles repetem algo que parece ser muito louco aos olhos humanos. Foi-me bom ter passado pela aflição. Foi bom eu ter passado. Por quê? Não apenas porque eu aprendo os teus caminhos, não apenas porque eu me aproximo mais de ti, mas é porque as pessoas, elas se demonstram, elas mostram quem verdadeiramente são nos dias da adversidade. Tem uma poesia de Guerra Junqueiro falando sobre a amizade de um pintor e um cachorro. E a frase que ele diz é uma frase que eu queria talhar num quadro. Ele está no momento mais difícil da sua vida. E ele consegue ler no olhar de um cão fiel as seguintes palavras: eu sofro, mas a gente sofre menos quando se vê sofrer também alguém por nós. E na verdade, a gente está sofrendo. Tem dias que é bronca, queridos. Tem dias que é difícil, que são difíceis. Mas a esposa, um amigo, um companheiro de luta e de jornada, ele traz uma palavra. Ele lembra que você não está sozinho. Ele lembra que há na caminhada da gente aqueles que verdadeiramente importam. E aí ele fala no final do cordão de 3 dobras. E a gente pode dizer que na pior das hipóteses aqui, se 2 é melhor que 1, 3 é melhor do que 2. E você pode ir crescendo e crescendo para que Eclesiastes faça sentido. Para que o valor de uma aglomeração, o valor de uma igreja, de um povo, para que o valor de uma família possa começar a fazer diferença na vida da gente. Há outras aplicações que eu volto daqui a pouco para elas, mas me permita trazer a conclusão desse texto aqui entre os versículos 13 e 16. Porque no final ele traz essa história para ilustrar. No versículo 13, que certamente é o versículo mais importante dessa última perícope aqui, ele diz: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Aqui há 2 pessoas que no mundo do Oriente Antigo, jovem aqui é praticamente uma criança, é praticamente alguém que está na sua fase de adolescência, que ainda não tem necessariamente a força de trabalho para conquistar alguma coisa, mas que tem sabedoria, que tem conhecimento. Ele não tem nada. Socialmente falando, ele é desprezível. Mas ele pensa.
E do outro lado você tem o outro lado do espectro. Você tem um rei, certamente rico, poderoso. Mas qual é o grande problema desse rei? Não é simplesmente a sua loucura, a sua insensatez. Mas a frase que vai fazer toda a diferença é essa do final desse versículo. Que não se deixa admoestar. Tem gente que constrói a sua vida e chega a pontos em que diz: eu cheguei aqui sozinho, eu construí tudo sozinho. Já ouviram essa história antes? Ninguém me ajudou para chegar aqui. Se esquecem da história, se esquecem do passado, dos amigos que sofreram por causa de você, das pessoas que lhe ajudaram na caminhada para que você chegasse até ali, dos perdões que você teve que receber para que você não tivesse em momentos piores. As pessoas se esquecem porque alcançaram proeminência e são tão arrogantes, tão cheias de si, que não se deixam mais admoestar. E como pastor, me permitam dizer, queridos, tem ovelhas assim. Tem ovelhas que acham que já sabem de tudo e não se deixam admoestar. E não se deixam pastorear. E vão perambular pela rua sozinhos. E vão sofrer as consequências do seu pecado. E vão sofrer as consequências dessas escolhas. Para que um dia possam entender que o que Eclesiastes está falando aqui é que se deixar de mostrar é a coisa mais inteligente que alguém pode fazer. Se deixar pastorear no momento da dificuldade é aquilo que faz parte de uma igreja. As aplicações aqui desse texto, queridos, são muito proverbiais. Se nós, por exemplo, tirássemos daqui aplicações para o casamento, melhor é serem dois do que um. São excelentes aplicações. Desde a criação, o Senhor diz isso: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Se a gente tirar a aplicação daqui, que a vida é melhor com amigos, porque a gente pode consolar uns aos outros, são excelentes aplicações. Que esses relacionamentos vão evitar a inveja, vão evitar a preguiça. Vai nos dar alguém para dividir as nossas vitórias, as nossas tristezas, porque a gente é mais seguro juntos, porque a gente pode dar melhores conselhos juntos. Entretanto, ainda que sejam excelentes essas aplicações, e que eu e vocês devemos pelo menos sair daqui com elas, elas estão apenas na superfície. Elas são apenas a ponta do iceberg do que esse texto está ensinando aqui. Porque a gente precisa ler esse texto, queridos, muito mais do que na perspectiva de um sábio do Oriente Médio antes de Cristo. Mas a gente precisa ler esse texto sob a perspectiva de um cristão. Sob a perspectiva de quem já foi alcançado pelo sangue que foi jorrado na cruz do Calvário, para fazer de nós um só povo. Se temos a conclusão óbvia que a vida é melhor com amigos e companheiros, como filhos de Deus, queridos, podemos aproveitar ainda mais a vida nessa jornada. Jesus diz que quando uma casa está dividida contra si mesma, ela não pode subsistir. E muitas vezes nós buscamos tanto a nossa própria história, a nossa própria vida, o nosso próprio jeito, que mesmo dentro da igreja, a gente deixa de aproveitar a vida, a gente deixa de aproveitar os momentos, a gente deixa de aproveitar as coisas boas, porque não é do nosso jeito. 400 pessoas que pensam diferentes, queridos, nunca vai ser do nosso jeito. Nunca vai ser do jeito que todo mundo quer. Se para sermos amigos de Cristo, a gente precisa ouvir algumas coisas evangélicas. Abraão foi chamado de amigo de Deus. A gente vai cantar daqui a pouco um cântico que diz isso. Entretanto, veja o que o Senhor Jesus nos ensina. Primeiro, em Lucas capítulo 7. Veja como a perspectiva debaixo do sol agora muda completamente. Lucas capítulo 7. Especialmente o versículo 34 diz assim: veio o filho do homem comendo e bebendo,
e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Por um lado, a gente precisa entender que esse texto aqui coloca a gente num mundo cheio de aflições e de opressões, de malignidade, de divisões, de guerras, de invejas. E a gente pode aplicar esse texto simplesmente e apenas para dentro de casa. E se a gente fizer isso, a gente vai perder uma oportunidade que a gente tem como agência de Cristo nesse mundo. Como agência de... Veja, nós estamos aqui, não é simplesmente, a gente vai chegar lá, mas não é simplesmente para a gente viver de nós para nós mesmos. Existem desvalidos aqui do nosso lado. Existem pessoas que estão sofrendo e que têm contato diário com a gente. Existem pessoas que estão em pecado. E via de regra, a nossa atitude em relação a essas pessoas, por conta da nossa religiosidade, por conta do nosso legalismo, por conta do nosso farisaísmo, é nos afastar dessas pessoas, é não tocar nelas. Jesus, ele desceu da sua glória, queridos, para ser confundido com amigo de pecadores e de publicanos. A gente já recebeu visitas aqui de pessoas desvalidas. E quem me dera isso fosse o início de uma realidade, que pessoas desvalidas tivessem acesso ao nosso meio, que pessoas que sofrem pudessem saber que aqui elas vão ser abraçadas, elas vão ser amadas, elas vão ser compreendidas, elas vão ser encaminhadas para Cristo, os seus pecados vão ser tratados, mas elas não vão ser rejeitadas por conta das marcas de sua vida. Porque se Jesus nos tratasse assim, queridos, nenhum de nós estaria aqui. Se Jesus nos tratasse da forma como nós tratamos os de fora, nenhum de nós estaria aqui. Mas quando ele fala para os seus discípulos, ele traz algo muito mais tocante e essencial e espiritual. João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo... Estou em Lucas. João capítulo 15, a partir do versículo 12. O texto diz assim: o meu mandamento, isso aqui é Jesus falando para os discípulos. E se você é discípulo de Cristo, se você que está aqui nessa manhã é discípulo de Cristo, eu queria que você entendesse que isso aqui é Jesus falando com você. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é de qualquer jeito. Não é amor de boca. Não é amor de palavra. Não é sequer amor de bolso. Tem gente que ama de bolso, né? Eu já dei o dinheiro ali, está resolvido. Não é só isso. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Veja, se você é discípulo de Jesus, ele colocou você num pacote. E querendo você ou não, ele fez de você um amigo. E se você é amigo, você, não tem aquela expressão, eu não conheço ninguém, eu conheço Augusto. Aí Augusto disse: Samuel, fala com fulano de tal. Eu digo: quem é esse fulano de tal? Aí ele disse: é um amigo meu. E a gente às vezes diz: se é seu amigo, é meu amigo. Eu nem conheço, sei nem quem é. Mas se é seu amigo, é meu amigo. Aí não tem essa expressão. Queridos, se alguém foi salvo pelo sangue de Cristo, se Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por alguém, isso faz desse alguém um amigo de Cristo. Não importa o que você pensa sobre ele. Não importa as mazelas e as dificuldades que você tem com essa pessoa. Elas precisam ser dirimidas e resolvidas. Por quê? Porque vocês fazem parte de um corpo, de uma família. É por isso que eu gosto, a tradução pode estar errada. O nome melhor do livro de Eclesiastes seria o pregador. Esse é o nome original. Mas a tradução é Eclesiastes. A tradução traz para a gente essa perspectiva de assembleia, de junção de povo. Isso aqui é uma parte central do livro, daquilo que ele está ensinando, queridos.
A vida da gente é para ter sentido. E ela só vai ter sentido quando a gente conseguir se entreolhar e ver em nós um povo que se chama pelo sangue de Cristo e que tem uma eternidade diante da gente. Para que a gente resolva os nossos problemas. Mas a gente precisa começar aqui. E começar agora. E ele continua. Ainda no capítulo 15, versículo 14, ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E Jesus manda você amar com o amor que ele amou. Logo, se você não consegue fazer isso, você pensa que Cristo é seu amigo, mas você não é. Não é isso que a gente está aprendendo em 1 João? Não foi isso que a gente aprendeu no acampamento? Não adianta amar de palavra, de boca. Isso aqui é vida real, gente. Vida real é suja. É complicada. Aliás, deixa eu fazer um merchandise aqui para as mulheres. Veja, quando eu digo isso não é porque eu estou dizendo que o problema está só com as mulheres aí, não. Mas é que as mulheres, tanto Minca quanto Patrícia, a partir na semana que vem, elas vão começar a falar para vocês, mulheres, sobre um livro que só o título dele já vale um seminário. O título deles é Relacionamentos. Uma confusão que vale a pena. Veja, ninguém está dizendo que é fácil isso aqui. Ninguém está dizendo que o que a gente está ensinando aqui é simples de ser vivido. Eu sei que tem gente aqui que precisa se resolver. Eu sei que tem gente aqui que precisa dar mais um passo, que precisa deixar para trás algumas idiosincrasias, alguns problemas. Pedir perdão, pagar quem deve, resolver bronca. Eu sei que tem gente aqui que está precisando resolver essas coisas. E todos nós precisamos entender que é isso que vai fazer de nós um povo. É gente que se arrepende, é gente que vive, é gente que paga o preço. É gente que está pronto para enfrentar o que quer que seja, para fazer a verdade e para viver a verdade do Senhor. E se para sermos amigos de Cristo devemos guardar os seus mandamentos, e o novo mandamento é que nos amemos uns aos outros. A igreja, queridos, deve ser o lugar onde o verdadeiro amor confunda o mundo. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Se alguns dos problemas que tem aqui dentro forem resolvidos, o mundo não vai entender absolutamente nada. O mundo vai dizer, esse povo é louco. Esse povo é doido, como é que eles se resolveram? Com tudo aquilo que tinha para trás, com tudo aquilo que tinha na história, queridos, o sangue de Cristo resolveu um problema muito maior. O sangue de Cristo resolveu o problema entre mim, pecador, miserável, desgraçado, e o Deus Santo e Todo-Poderoso. Portanto, Ele pode solucionar todos os nossos problemas. O mundo precisa ser confundido, Satanás precisa ser derrotado. Isso aqui precisa ser um lugar de perdão, de suporte, de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Tem outra aplicação aqui. Por causa de instituição, que muitas vezes é chamada de igreja, tem muita gente machucada, talvez aqui tenha muita gente machucada com a instituição e com a igreja. E tem muita gente que está vivendo nos dias de hoje de forma desegrejada. Veja, debaixo do sol, dá para entender essas pessoas. Debaixo do sol, eles olham com a sabedoria do Velho Testamento e eles dizem, isso é lugar que a gente vai se machucar. Mas na Nova Aliança, a gente lê isso de forma diferente. A gente não nega, isso aqui é um lugar que você vai se machucar. Isso aqui não vai ser negado aqui. Nós somos homens. Vocês estão sendo recebidos como membros da igreja, muitas vezes têm ouvido dos próprios presbíteros dessa igreja, não se fiem na gente. A gente tem a capacidade de decepcionar você. Isso vale para todos nós, pastores e presbíteros. Mas os desigrejados precisam entender, queridos, que aqui eles vão ser bem recebidos. Eles não vão ser julgados. Eles vão ser abraçados e amados. Isso aqui não é um lugar de religião.
Isso aqui não é um lugar onde as pessoas chegam para se parecer com tudo que a gente faz imediatamente. Tem gente esquisita por aqui. Louvado seja Deus por isso. Porque eu sou um esquisito também. E todos nós precisamos entender que na multiforme graça de Deus, na linda glória do Evangelho, Ele morreu na cruz do Calvário para fazer de judeus e gentios um só povo. Para fazer de ricos e pobres uma só família. Para fazer de homens e mulheres uma só fé. Para trazer a jovens e velhos e crianças a mesma sabedoria. Para trazer para inimigos perdão, paz, foco na cruz do Calvário. Que os oprimidos, sofredores, miseráveis saibam que aqui eles vão ter um lugar de abraço e de consolo. Porque pela palavra de Cristo nós não conseguiremos ver as lágrimas dos oprimidos e não fazer aquilo que Cristo fará no final dos tempos. Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Jesus, Ele reverbera as palavras que foram lidas por Alex aqui no início do culto do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. São de Jesus essas palavras. Venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está aqui nessa manhã e não tem um amigo. Jesus entregou a vida pelos amigos. E Ele é o amigo que pode te encontrar essa manhã. Porque Ele diz, nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Veja, nossos amigos podem nos abandonar e nos deixar. A gente pode errar em relação aos nossos amigos, mas Cristo não. Você é alguém que tem inveja e ciúmes. Queridos, Jesus tem um tesouro no céu muito maior do que qualquer um desses homens aqui pode jamais ter. Você precisa de um conselho. Ele é o maravilhoso conselheiro. Deixa eu dizer um negócio aqui, queridos. Eu estou com saudade de gente. Eu não sei, graças a Deus a gente está crescendo, não tem nenhuma reclamação nisso não. Mas o tempo da gente não é mais o mesmo. E tem gente que eu estou com saudade. E eu queria que vocês tivessem saudade também. É impossível por um pastor dar conta de tudo isso aqui. É impossível. Deem conta a vocês. Tem gente ficando pelo caminho. Vão atrás. Mais um. Tem gente que nunca teve no caminho, que precisa do evangelho, gente. O que está em jogo é o céu e o inferno, é a vida eterna. O evangelho mostra que nós éramos inimigos, mas Ele trouxe a paz pelo sangue da sua cruz. Se somos amigos de Deus, seremos amigos de sua noiva. Não despreze a igreja. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros. Se vocês não podem se tolerar uns aos outros, vocês estão demonstrando algo diferente do amor de Deus. E vocês precisam ser alcançados por esse amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Vamos nos levantar e vamos cantar essa canção de louvor ao nosso Deus.